Olá, alunos. Iniciamos o terceiro bimestre, o capítulo denominado Temas Contemporâneos da Antropologia, né? A aula passada falou sobre alguns temas, né? Essa aula a gente vai falar sobre gênero e parentesco. O que seria esse parentesco, né? O parentesco remete à questão da vida privada, a questão dos laços que a gente tem, do meio social da nossa família. E as questões de gênero remete ao papel do homem e da mulher. Quais são os papéis? O que o homem representa para aquele meio social? E o que a mulher representa para aquele meio social? As questões de gênero, né? O papel da mulher na sociedade contemporânea, por exemplo. Então, ao longo do tempo, essa ideia de gênero sofreu influências de determinados autores. A partir do século XX, houveram diferentes autores, como Margaret Mead, que era aluna de Franz Boas, como a gente já debateu sobre Franz Boas no primeiro bimestre, né? Margaret Mead via a questão do gênero, que a mulher é desfavorecida, né? A mulher é vista como algo ligado à questão da natureza. Então ela dizia que a questão do gênero, o papel da mulher e do homem no meio social é relacionado à cultura. Esse papel não existe, segundo Margaret Mead. O papel do homem e da mulher não existe. É criado culturalmente. Então ela vem daquela origem da antropologia cultural de Franz Boas, né? essa influência de Franz Boas, e ela utilizou isso para debater a respeito de gênero, né? Então ela falava que essa ideia da mulher cuidar da casa, fazer parte da questão biológica, né? Ter o filho, criar os filhos, todo esse tipo de papel, né? Esses papéis que a mulher exerce naquele meio social, está ligado a uma questão cultural. Porque em outras sociedades que ela estudou, não havia esse papel. A mulher às vezes tem um papel de destaque. Em algumas culturas que ela estudou, a mulher era uma líder, por exemplo. Então, o homem às vezes era até visto como a parte frágil da relação. Então, ela dizia que essa construção social, que o homem é o provedor e a mulher é quem cuida dos afazeres domésticos, é quem cuida dos filhos, é quem fica com a parte doméstica, né, da relação familiar, é algo criado culturalmente. E outras duas autoras, denominadas Gayle Rubin e Sherry Otner, eu não sei se a pronúncia é essa, viu, pessoal? Na página 95 está falando sobre elas duas. Essas outras duas autoras, elas relacionam a mulher à questão da natureza biológica, ou seja, reprodução, algo biológico, algo natural. Então a mulher, o papel dela natural é cuidar dos filhos, é ter os filhos, é cuidar dos filhos. Então é a obrigação dela esse papel. Segundo a visão da sociedade, não delas, entendeu? Ela está descrevendo só o que a sociedade atribui ao papel da mulher, né? Então, a sociedade atribui o papel da mulher como algo biológico, natural. Então, elas ficam em segundo plano. E o papel de mudar o mundo, de dar as transformações que ocorrem no meio social, o papel da vida pública e não doméstica, da vida pública, é do homem. Então, o homem está relacionado à cultura, à produção de cultura, ao trabalho, à vida produtiva. Então, isso é muito relacionado à ideologia capitalista. Então, a ideologia capitalista, segundo essas duas autoras, elas enfatizam essa questão da mulher, o papel biológico, de cuidar dos filhos, de gerir os filhos, de cuidar da família. E está ligado à questão da vida doméstica, né, da vida privada. E o papel do homem da cultura, da vida pública. Ou seja, o homem é que produz, o homem é o provedor, o homem é que trabalha. Então elas falam dessas duas relações, né? Dessas associações. A mulher faz parte da questão privada, biológica, né? E o homem da questão pública, da questão da produção, questão da cultura, produção cultural, produção de trabalho. O homem é o provedor. Então ela relaciona esses dois papéis que são atribuídos a esses dois gêneros através no meio social, né? O que é atribuído.
a gente vê essa estrutura nos modos de vida que a gente vive, no nosso meio social ocidental, né? A gente faz parte da cultura ocidental, a gente faz parte de uma nação capitalista, o Brasil, por exemplo. Então, tem o homem, geralmente, é o que provê a casa. Tem esse papel, né? Socialmente, né? Descrito assim, né? E a mulher tem o papel de cuidar dos filhos. Mas como eu já tinha explicado antes, voltando a Margaret Mead. Margaret Mead diz que esses dois papéis desses dois gêneros não são nada naturais. É algo cultural, é criado culturalmente. Então não existe esse papel. Até mesmo se a gente partir para analisar essa questão. Tem famílias que sistemas de parentesco, tem famílias que têm uma dinâmica diferente. Às vezes o pai, a mãe é viúva, ou o pai se separou e se divorciou e tem outra família, e a mãe é solteira, ela cuida dos filhos sozinha, é ela que provê a casa, é ela que trabalha fora. Então, ela tem um papel, digamos assim, meio que do provedor, né? Então, a gente já vê essa inversão da questão dos valores, né? Então, a ideia do papel da mulher e do homem, se a gente seguir pela ideia de Margaret Mead e constatar com o que a gente vê no meio social atualmente, não existe esse papel determinado. Uma mulher pode cuidar da casa, mas ela pode ser a provedora da casa, pode ser a que trabalha fora. E a mesma coisa acontece, por exemplo, às vezes o pai está desempregado, mas o pai cuida dos filhos, o pai toma de conta dos filhos, enquanto a esposa está trabalhando. Então tem essa meio que essa inversão de valores, né? Digamos assim, né? Então, segundo Margaret Mead, não existe esse papel específico do homem. O homem é o provedor e a esposa, a mulher, fica a cargo de cuidar dos filhos. Existe uma ideia de os dois se ajudarem, se a gente for pensar assim, né? Analisar a cultura. Então, existem diversas formas de parentesco. E a partir da década de 20, do século 20, a partir do século 20, houve essa mudança de estudo, né? de preconceito na antropologia, né? Os papéis começaram a ser estudados. A questão de gênero e parentesco é uma nova forma de abordagem de estudo antropológico. Então, essas três autoras que eu citei aqui, elas buscavam estudar essas questões, né? Do papel do homem e da mulher. Uma ligada mais à questão cultural e a outra relacionando a questão da cultura, da vida produtiva, vida pública ao homem e a questão da biologia à mulher, né? Então, tem essa associação no meio social. Então, a aula é essa, pessoal. A gente vai ainda trabalhar alguns outros temas da antropologia, temas contemporâneos da antropologia. Apenas uma introdução, né? O começo das nossas aulas. Eu vou deixar 2 páginas para leitura. Vocês vão ler as páginas 94 e 95 do livro Sociologia Hoje. Eu vou colocar o livro novamente, o link, mesmo que eu já tenha colocado nas outras aulas, mas eu vou deixar de novo o link para ficar mais fácil. Aí vocês vão lá, clicam no livro, vão até a página 94 e 95, viu? Onde tem o tópico gênero e parentesco. E vocês foquem na questão da abordagem de Margaret Mead, das autoras Gayle Rubin e Sherry Ortner. Desculpe a pronúncia, viu? Então, a primeira tem uma abordagem, a Margaret Mead, né? E as outras duas têm outra abordagem, que eu acabei de explicar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.